Então a gente vai ler Números, tá, gente? Vai ler Números a partir do versículo 40, tá? Números 40, Números 3, versículo 40. Números 3, versículo 40. Deus disse a Moisés: faz uma apuração dos varões primogênitos entre os israelitas, que estão acima de um mês de idade, e coma um censo de seus nomes. Toma-os, levitas para mim, eu sou Deus, em lugar de todo israelita varão primogênito. Também toma os animais dos levitas, no lugar dos animais primogênitos dos israelitas. Moisés fez uma apuração de todos os varões primogênitos, israelitas, conforme Deus lhe tinha ordenado, de acordo com o número dos seus nomes. A apuração de todos os primogênitos, acima de um mês de idade, foi 22.273. Deus falou a Moisés, dizendo: Moisés, toma os levitas em lugar de todos os varões primogênitos, israelitas. Também toma todos os animais, levitas em lugar dos animais primogênitos, os israelitas. Os levitas assim tornar-se-ão feito conforme Deus ordenou a Moisés. Deus falou a Moisés e a Arão, dizendo: toma um censo especial dos descendentes de Querate entre os levitas, toma-os por família, seguindo a linhagem paterna. Ele incluirá aqueles de 30 anos a 50 anos de idade, todos que entram no serviço para trabalhar na tenda da comunhão. O seguinte é o serviço dos descendentes de Querate da tenda da comunhão, e a santidade das santidades. Quando o acampamento estiver para viajar, Arão e seus filhos virão e retirarão o reposqueiro da separação, usando para cobrir a arca do testemunho. Eles então colocarão uma coberta de peles processados, né, em azul sobre ela, em cima de um pano de lã azul celeste. E eles então colocarão suas barras de transporte no lugar. Eles estenderão o pano azul celeste sobre a mesa. Então eles colocarão lugar sobre elas, forma de pão, tigelas de incenso, meias, camas, e cobrindo-os de modo que o pão possa permanecer sobre a mesa constantemente. Sobre tudo isso, eles colocarão um pano de lã e carmesim, e cobrirão uma capa de pele processada e azul. E eles então colocarão suas barras de transportes no lugar, e então tomarão um pano de lã azul celeste, colocarão um pano vermelho escuro sobre ele. Eles colocarão sobre ele todos os utensílios que são usados para o seu serviço, tais como cessários, garfos para carne, pás, bacias de sacrifício. Todos os utensílios voltar, então cobrirão tudo com uma capa de pele processada em azul, afixarão suas barras, transporte no lugar, e Arão seus filhos assim finalizarão a cobertura, móveis sagrados e todos os utensílios do santuário, de modo que o acampamento possa iniciar sua jornada somente após terem os sacerdotes terminado. Então, gente, estamos chegando aqui, vamos terminar. Virão os queratitas para carregar esses itens, de modo que eles não morrerão quando tocarem os objetos sagrados. O acima é o que os queratitas devem carregar para a tenda da comunhão. Estará sob a direção de Eleazar, de Arão, sacerdote, junto com o óleo e iluminação, incenso perfumado, as oblações para o sacrifício diário e óleo e unção. Estará também comigo de todo o tabernáculo, todos os seus móveis, utensílios sagrados. Deus falou para Moisés e Arão, dizendo: não façam os queratitas serem escritos entre os levitas, isto é, o que vocês devem fazer para que eles sobrevivam e não morram quando vierem para a santidade da santidade. E Arão e seus filhos primogênitos irão e arrumarão cada coisa de modo que cada queratita possa realizar seu serviço nos portões facados. Queratitas então virão e verão os móveis sagrados sempre empacotados, e eles não morrerão. Está aqui a leitura, gente, da Paraxá. Então, a Paraxá dessa semana, nós vemos, ela começou, acabou Vaikra, né, e veio Bamidbar. A palavra Bamidbar significa no deserto. Gente, o povo de Israel já se encontrava no deserto há um bom tempo. Eles já tinham saído do Egito, né, já acamparam-se
cruzaram o mar, acamparam-se diante do Monte Sinai. Ali houve a entrega da Torá, daquilo que nós chamamos de... muitos falam que são 10 mandamentos, são 10 pronunciamentos, os 10 dicas que Deus deu ao povo de Israel. Então ali, o que aconteceu, eles já estavam ali, já estavam no deserto há algum tempo. Houve o erro entre a Eva e os Arave, que eles é o pecado do bezerro de ouro, e veio a construção do tabernáculo, do mexicano. E construindo o mexicano tabernáculo, foi uma retificação, um conserto para que eles pudessem se consertar diante de Deus, diante daquele erro que eles cometeram. Bom, porque tudo que o homem faz aqui na terra em vida, quando ele erra, ele tem condição, enquanto ele está em vida, ele pode fazer o quê? Teshuva. O que é teshuva? É muito mais do que arrependimento. Ele pode voltar seu coração para Hashem, ele pode confessar diante de Deus, falar: Hashem, eterno, eu errei, eu recebo sobre mim nunca mais errar, eu quero acertar, daqui em diante eu vou tomar um passo diferente. Então, porque enquanto nós estamos em vida, existe sempre uma oportunidade, ainda que o homem fale não, ainda que o homem diga, não existe oportunidade. Deus não é como o homem. Nós vemos que quando Shemuel entrou na casa de quem? Entrou na casa de Jessé, ele viu tantas e tantas pessoas, viu tantos e tantos filhos de Jessé, mas Samuel olhou primeiro para quem? Olhou para aquele homem que era forte, para aquele homem que era bonito, e que ele, esse daí. Deus falou para Samuel: você olha por fora, eu olho o que está no coração. Então Jessé passou um por um, mas o que aconteceu? Hashem fez com que aparecesse o último, que foi Davi, e Hashem escolheu Davi, para mostrar que o olhar de Deus é diferente do olhar do homem. O homem, ele consegue quer colocar limites na misericórdia e na bondade de Hashem. O homem quer colocar limites naquilo que Deus está querendo fazer aqui nesse mundo. Então, gente, enquanto há vida, há esperança. Então, gente, quantos de Israel estavam em vida? Quantos de Israel estavam ali esperando a bondade de Hashem? E Hashem usou de misericórdia através de Moisés, que subiu lá no Monte Sinai e clamou. Hashem pegou o povo, cuspiu o místico com forma de retificação, e eles estavam ali no deserto já há bom tempo no deserto. Só que eles tinham que fazer uma caminhada para entrar onde? Em Erix, na terra de Canaã. Mas tinha que fazer o quê? Ali o acampamento. Existia uma ordem no acampamento. E uma ordem que é o acampamento. Deus falou: a tribo tal vai se acampar aqui do lado direito, a tribo tal vai se acampar do lado esquerdo, do lado norte, do lado sul, do lado leste, do lado oeste, e a tenda vai ficar aqui, e a tribo de Levi vai fazer o quê? A tribo de Levi vai ser os guardiões da tenda, vai ser os guardiões do tabernáculo. Então nós vemos aqui nesta paraxá que foi feito o censo, a contagem de cada tribo. Já era a terceira vez que Deus, Hashem, estava contando as tribos, já era a terceira vez. Então Hashem contou as tribos primeiro, mas a tribo de Levi é uma tribo muito especial. Foi uma tribo que já no Egito honrou Hashem, foi uma tribo que no Egito não se misturou com a idolatria, foi uma tribo que também não cometeu o erro do pecado do bezerro de ouro, foram fiel a Deus em tudo, foram fiel a Hashem em tudo. Então eles fizeram uma contagem separada. Por quê? Porque Hashem sabia que muitos que foram contados das tribos iam perecer no deserto, mas a tribo de Levi não podia ser contada separada, tinha que ser contada separada para que não recebesse um decreto sobre eles. Então foram contados, e naquela contagem separada, nós sabemos que foi uma contagem separada, e veio a contagem de quem? Veio a contagem dos levitas. Os levitas foram como se fossem filhos de Moisés, porque Moisés ensinou particularmente aos filhos de Arão, ensinou os filhos de Arão que seriam sacerdotes, ensinou o quê? A Torá de uma forma muito precisa. Então, gente, porque quando a gente ensina alguém, aquele alguém que a gente ensina passa a ser nossos filhos também, passa a ter uma ligação forte com a gente.
nós podemos ver a ligação que tinha Elias, Elias e Elisha, Eliseu. Eles tinham uma ligação forte, porque Elias era o professor de Eliseu. Então o professor, ele passa a ser como um pai para aquele aluno. É muito importante isso, gente. É muito importante porque o aluno, ele vai adquirir muito a nossa educação. Os nossos filhos vai ter muita gente como espelhos deles. Então, por isso que é importante nós que estamos aqui, ser bons espelhos para os nossos filhos, né? E dentro dessa paraxá, nós trazer muita luz para os nossos filhos. Temos muita responsabilidade, tanto na parte física, tanto na parte espiritual. Então Moisés aqui ensinou muito a tribo de Levi, de forma ordenada, de forma correta, e ensinou os filhos de Arão. Arão era o pai fisicamente, mas Moshe era o pai espiritual. E aqui nós vemos nesta paraxá a contagem e aquelas crianças que nasceram da tribo de Levi, eram crianças que iam fazer a guarda do tabernáculo, porque ninguém jamais poderia entrar no tabernáculo, no santo dos santos de qualquer maneira. Então, ninguém poderia fazer o serviço que os levitas faziam, não, porque senão haveria o quê? Um decreto do céu sobre eles, um decreto de morte. Porque tinha essa separação sim, mas a Sheik determinou, porque era um estatuto perpétuo. E aquilo que é perpétuo não muda, porque Deus não muda. Deus é misericordioso, piedoso, mas cada um tem que saber o seu lugar, cada um tem que saber aonde ele tem que ficar. Então nós estamos aqui hoje, dentro desta paraxá, fomos escolhidos por Hashem, o povo judeu foi escolhido por Hashem para que ser o portador de luz, como está escrito, vós sereis minha testemunha, que quando Isaías fala, vós sereis minhas testemunhas, ele está falando de quem? Está falando de Israel, está falando do povo judeu, porque o povo judeu, como guardião da Torá e das leis de Hashem, é testemunha para o mundo, então é testemunha para a humanidade. Estamos chegando perto da outorga da Torá. Domingo é a festa de Shavuot, onde nós também, como Beniloa, somos participantes, estaremos ombro a ombro com o povo judeu, servindo a Hashem lado a lado. Então toda a humanidade tem alguma coisa dentro da Torá, que são as suas 7 leis, porque 613 é para o povo judeu, mas 7 leis é para nós da humanidade. Já pensou, gente, se toda a humanidade tivesse cumprido as suas leis, suas 7 leis e suas ramificações, jamais teríamos guerra, jamais teríamos destruição no mundo. Gente, as 7 leis, ela traz muita luz para o mundo, ela traz muita paz para o mundo. Então, gente, se nós estivermos guardando as nossas 7 leis de forma primorosa, 7 leis nossa, os 613 do povo judeu, das 620 foram o número de letras que foram escritos, o que? A Torá, 620 é o que? Que é coroa. Nós estamos coroando a Hashem, não precisa de nós coroarmos ele, mas ele fez o homem para que o homem louve a ele, para que o homem engrandeça a ele, para que nós, a humanidade, junto, possamos engrandecê-lo. E hoje é um dia muito especial, que nesse Shabat, nós, Beniloa, nós não guardamos o Shabat, mas honramos o Shabat. Nós estamos aqui honrando o Shabat, trazendo luz para esse mundo, trazendo paz para esse mundo. Cada um de nós que estamos aqui hoje, estamos fazendo esse mundo melhor, estamos fazendo coisas para esse mundo se tornar melhor. Então, Baruch Hashem, que através desse Shabat, que através dos preceitos da Torá, possamos ser guardiões do nosso coração, guardiões do nosso tabernáculo, porque temos um tabernáculo, sim, um tabernáculo espiritual. Então, que possamos guardar esse tabernáculo. Como nós guardamos esse tabernáculo? Estudando a Torá, fazendo as nossas orações, fazendo as nossas preces. O que a gente faz quando a gente acorda de manhã? Na terra, dou graças a ti, ó Rei vivo e existente.
Porque então a gente que agradece a Shem, né? Como a gente fala aqui no Sidur, agradeço a Shem, a Shem que é o rei vivo e existente, pela sua piedade, pela sua bondade, de ter devolvido nós com mais um dia de vida na terra. Então, nós estamos aqui louvando a Shem, agradecendo a Shem por tudo que ele faz na nossa vida. Então, nesta paraxá, dentro desta paraxá, nós já de manhã já começamos a lutar para que nosso coração seja guardado de todo mal, para que nosso coração seja guardado da malícia, do engano, da mentira, do mau vizinho, da má companhia. Então, e tudo isso faz parte do enredo da Torá na nossa vida. E hoje, conhecer a Deus em todos os seus caminhos, né? Tomarás os levitas no lugar de todos os primogênitos israelitas. Os homens de outras tribos eram contabilizados a partir dos 20 anos de idade, a idade em que estavam aptos para servir no exército. A tarefa dos levitas, no entanto, era proteger o Mishkan. Qualquer aumento da população, inclusive os bebês recém-nascidos, contribuía para isso. Assim, os bebês eram recenseados virtualmente logo após o nascimento. Teve uma parte que Moisés falou a Shem: eu não posso entrar na tenda onde estão essas crianças, com suas mães. A Shem falou, o Eterno falou assim para Moshe: Moshe, pode deixar, eu culto para você. Olha mais um milagre. Moisés não entrava na tenda, mas a Shem contava para ele. Então aqui nós podemos perceber o quão poderoso é a Shem para mostrar e endereçar o caminho certo. Então, a proteção do Mishkan, nós podemos chegar a um grau espiritual de levita, podemos chegar a um grau espiritual do sacerdote. Lógico, claro que o sacerdócio é para o povo judeu, o cuidado do Mishkan é para o povo judeu, do templo era para o povo judeu, mas nós podemos chegar num grau de espiritualidade, através de como? Das nossas 7 leis, porque os Ben-Noa, aqueles que são justos entre as nações, Hassideu, Motolã, ele que guarda as 7 leis, é como sumo sacerdote que entra no santuário no dia de Kippur, o dia mais santo do ano, para oferecer a sua oferta. Então hoje nós estamos aqui e nós podemos chegar a um grau espiritual muito grande, podemos nos elevar, podemos crescer, podemos ser pessoas gigantes aqui nesse mundo. Então, que cada um de nós, como aquelas crianças que não tinham maldade, que carregavam mal no seu coração, mas já foram escolhidos desde criança para fazer a guarda do tabernáculo, que possamos sim crescer a cada dia como aquelas crianças, sem maldade, sem nada, guardar nosso coração de tudo que é mal que possa existir nesse mundo. Então vamos lá, gente. Todos nós podemos nos unir às lições dos levitas, no sentido espiritual, nutrindo a nossa conexão intrínseca com Deus, porque Shabat, gente, o Shabat, o sábado, né, é uma conexão com a Shem. As 7 leis é conexão com a Shem, é ligação com Deus. Então, se nós estamos guardando as 7 leis, honrando a Shem, nós estamos conectados a Ele. Gente, porque nós podemos ter a melhor das intenções, mas se não estiver conectado com a Shem da forma correta, com a forma que Deus deu ao povo judeu, conforme a forma que Deus deu para nós que somos das nações, você pode ter a melhor das intenções. O que acontece? A tua intenção está sendo como um cano errado, mas hoje a canalização certa está aqui, a Torá, a sua lei, a qual nós podemos viver de forma correta, num vínculo espiritual, uma ligação muito grande. O que está escrito aqui este vínculo não fica afetado por nenhuma variação no tempo, idade ou ambiente. Portanto, permite-nos conhecer a Deus em todos os seus caminhos, até naqueles aspectos mais simples da vida, que o adulto maduro compartilha com a criança. Então, gente, nós temos o nosso lado adulto, nós temos o nosso lado criança também. Mas o adulto, ele já é uma pessoa madura, ele pensa, ele raciocina, ele calcula. A criança, ele não tem maldade. Isso quer dizer equilíbrio, que o ser humano, quando ele tem equilíbrio, gente, ele está se guardando, ele está se preservando de todo o mal, e que nós, através das nossas 7 leis, possamos ter o equilíbrio necessário para que possamos honrar a Shem, crescer em espiritualidade,
porque não existe maior proteção do que guardar as suas leis, do que guardar os seus mandamentos. Aquele que guarda as 7 leis, aquele que guarda os seus mandamentos, ele está protegido, ele está guardado, e Hashem, ele preserva os caminhos deles para o Hashem. Então hoje, essa paraxá de hoje, que assim temos dado, que possamos, sim, honrar o Senhor em todos os aspectos, para que possamos ter um mundo melhor, ser pessoas melhores e apressar a revelação do verdadeiro Mashiach, do verdadeiro Messias, que seja breve em nossos dias. Essa que é a paraxá, gente. Baruch Hashem.